tarde a todos que nos acompanham nesse canal. Nós estamos aí numa série de entrevistas e trazendo alguns amigos, algumas autoridades que, nesse momento aí difícil, possam trazer algumas informações importantes e necessárias para podermos, assim, tentarmos entender o momento que nós estamos vivendo, porque essas informações realmente são necessárias e importantes. E, como sabemos, esse canal aqui ele é para isso, é para, de uma maneira ou de outra, contribuir aí com algumas informações, compartilhar algumas informações para podermos melhorar aí a questão aí do enfrentamento a essas dificuldades que a gente enfrenta, né? Desta feita, o convidado de hoje é o Rogério, é um amigo nosso, ele é muito estudioso aí nas profecias, ele gosta muito de estudar a questão das profecias, e a gente agradece já, em primeiro lugar, o momento aí que ele tirou aí para nos atender. Mas antes, vamos fazer uma ligeira oração, porque aqui nesse canal a gente procura sempre ter o direcionamento de Deus, a orientação do Espírito Santo, para a gente poder realmente trazer novidades, mais novidades que possam contribuir eternamente nas nossas vidas. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que vamos passar aqui. Que tudo que for falado aqui nesse momento, de uma certa maneira ou de outra, possa contribuir com a nossa vida espiritual, também algumas orientações para o dia a dia, e que Teu Espírito Santo venha nos conduzir aqui nesses momentos. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Rogério, nós temos aqui a primeira pergunta. Em que momento estamos em relação às profecias bíblicas? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Em que momento será visto essa live, esse programa, no canal do Simão? Bom, para responder essa pergunta, eu vejo que a resposta está dependendo da perspectiva em que nós vamos analisar. Biblicamente, para falar deste momento, eu posso usar várias perspectivas. Eu fiz até uma cola que eu gostaria de analisar junto com todos. Bom, eu posso ver, por exemplo, na perspectiva de Daniel, capítulo 2, quando Nabucodonosor tem a visão da estátua, segundo o som de Nabucodonosor e a história, eu posso me posicionar neste momento aos pés da estátua. Mas antes de falar da estátua, que eu quero ver com vocês é o porquê da estátua e na história em que momento ela se encontra com outro período da história. Quando Nabucodonosor tem o sonho de Daniel 2, Deus estava dando uma visão política para ele, do mundo como seria até o fim. Porque no sonho da estátua, termina com uma pedra lançada sem auxílio de mão. E nesta pedra viria um reino que nunca ia cair. Quando Daniel interpreta o sonho da estátua, ele começa a descrever, segundo a revelação que ele teve, os reinos que dominariam o mundo até que essa estátua chegasse, até que essa pedra chegasse à terra e este reino fosse implantado.
Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante. Reinos e impérios, impérios que dominariam o mundo. Uma curiosidade sobre Nabucodonosor, por exemplo, Nabucodonosor, quando conquistava reinos, ele trazia os deuses desses reinos para o reino dele. Então ele tinha ali um panteão de deuses de outras nações, inclusive da nação dele. Inclusive, Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2, e 3 também, diz que Deus entregou o seu povo na mão de Nabucodonosor, e que Nabucodonosor pegou os utensílios da casa do Senhor, do templo, e levou para a Babilônia. E aí a gente vê que esse sonho dado a Nabucodonosor, interpretado por Daniel, ele tem dois viés. Um viés político, que é o império, são os impérios, e um viés religioso, espiritual. Né? Religioso, espiritual. Nabucodonosor, pela graça de Deus, entendeu que Deus é um Altíssimo, que é o Altíssimo, e está registrado em Daniel capítulo 4, quando ele escreve. E lá no final dessa carta ele diz lá que só há um Altíssimo, só há um Deus. Né? Bom, mas como eu queria chamar a atenção, antes de chegar nesse período de Daniel 2, é que o sonho de Nabucodonosor começa com ele, com o império dele, com a Babilônia. E sobre Babilônia tem uma coisa interessante. Babilônia tem a raiz Babel. E eu posso me reportar a muitos anos antes, séculos antes, até Gênesis capítulo 11. E aqui é que está o que eu dou crédito a isso, para que esta visão chegasse no tempo de Babilônia. Babel foi onde um homem chamado Nirode sugeriu a cidade para os homens. E nessa cidade haveria uma torre. E esta torre chegaria aos céus. Bom, eles fariam a torre porque estavam com medo de haver um outro dilúvio. E o Senhor mesmo já tinha dito a Noé, ele garantiu a Noé que o mundo não seria destruído mais uma vez por água. E, inclusive, deu um sinal para isso que a gente conhece por arco-íris. O arco, né? O arco da aliança. E o interessante nesse capítulo, eu gostaria de ler esse texto, capítulo 11 de Gênesis. O verso 2 em diante diz assim: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Eles usavam tijolos em lugar de peixe, em lugar de pinça. E depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo. Aqui é que eu quero chamar a atenção. Eles são um só povo, falam língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. A minha pergunta, a minha questão e curiosidade está aqui. O que eles queriam fazer? Note que o verso diz que eles eram um só povo. Eles tinham uma só língua. E quando falo em língua, eu penso em comunicação. Eles eram um só povo, eram unidos. E tinham uma só língua, mais unidos ainda, porque eles tinham a mesma comunicação. Todos se entendiam. Havia uma unidade entre eles. E esta unidade, ela foi usada justamente para confrontar Deus. Visto que Deus havia prometido que nunca mais ia destruir a terra com água, e a torre seria o motivo para eles não morrerem de repente de um próximo dilúvio,
eles estavam afrontando a Deus pela promessa que ele tinha feito, pela garantia que ele tinha dado, inclusive com um arco. E esta desobediência que reza na afronta, né, chamou a atenção de Deus. E Deus desceu, então. Quando Deus desceu, versículo 7 diz assim, ó: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Isso aqui foi que obstruiu este plano de terminar a torre que nós conhecemos hoje por Babel. Misturar os povos, espalhá-los pelo planeta e dividi-los por língua, deu fôlego para Deus. Visto que é o seguinte, Deus tinha há pouco tempo destruído a terra com um dilúvio. Não porque Deus estava zangado com o homem, que ele seja tão mau que a punição foi essa. Não foi simplesmente pelo desejo de destruir. Mas, segundo a Bíblia, todos eles tiveram a oportunidade de arrependimento, tiveram o convite para entrar na arca junto com Noé. Mas eles rejeitaram. E como eles rejeitaram? E, segundo Gênesis capítulo 6, o texto diz que o coração deles era mau continuamente, não havia mais modo de interromper a maldade no coração do homem, e, por consequência, também a violência que estava extrapolando. E se eu reportar isso para o dia de hoje, Lucas capítulo 17 fala que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E parece que não está muito diferente dos dias de Noé para os dias de hoje, porque a violência impera. Parece que tudo se resolve hoje na violência, tudo se resolve hoje na gritaria, na força. Então, isso já me dá certeza de que os dias que nós vivemos são dias reveladores de algo que eminentemente vai acontecer. Né? Eminentemente vai acontecer. Então... Pois não. Pode continuar. Então, a tônica aqui é os homens desobedecendo a Deus, afrontando a Deus na execução desse plano, eles se uniram para esta afronta. Entenderam? Então, os homens se unem contra Deus. E aqui está uma guerra ramificada do grande conflito cósmico que eu coloco em consideração aqui, que está registrado em Apocalipse capítulo 7 a 9. Teve eras, séculos e séculos, desenrolando para que o fosse externado completo, para que todos os seres humanos respondam ao convite divino ou não, e decidam por si mesmos de que lado eles estarão no final deste. E aí eu cito Gênesis capítulo 3:15, quando diz que a serpente seria esmagada pelo filho da mulher, e a serpente teria inimizade contra os descendentes desta mulher. Na Bíblia a gente sabe que mulher, na profecia, simbolicamente, quer dizer a igreja de Deus. Né? Então, o que há são dois lados que se unem contra sua língua, em um só propósito, em um plano para ficar contra Deus. Este plano sendo arquitetado pelo grande inimigo de nossas almas, que induz os homens e fazem
os homens entender de que todos os males que acontecem nesse planeta, a culpa é de Deus. Né? Rogério, seguindo aí teu raciocínio, e essa pandemia aí, Covid-19, que é o apelido que botaram aí, dentro desse contexto aí que estamos falando, ela tem alguma coisa a ver ou não? Não tem nada a ver? O que é? Certo. Depois dessa pequena introdução, então eu quero chegar lá. Eu quero abrir 2 Samuel, capítulo 24. Eu quero ver uma coisa interessante. Esta situação aqui é uma situação em que Davi ele resolve contar o povo, fazer um censo. Deus não se agradou disso. Eu estou falando de Davi como rei de um povo que Deus fez aliança. Como eu coloquei aqui, nesta guerra existem dois lados. Então tem o lado dos homens que estão em Satanás, e Deus da qual a serpente, Satanás, e uma perseguição. Então, neste contexto do grande conflito, Davi faz agora um censo do povo. Na verdade, Davi estava fazendo um censo dos soldados que ele tinha para a guerra. E Deus não se agradou porque toda a guerra era o Deus que dava a vitória para Davi. E aí, por causa desta transgressão de Davi, desta afronta de Davi a Deus, por colocar eles e os seus soldados como os galardoadores da vitória, Deus vem, manda o profeta Gade a Davi, e olha o texto como diz. Então Gade foi a Davi e perguntou o que ele prefere de sua terra, 3 meses de seus adversários, que o perseguiram, ou 3 dias de praga em sua terra. Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Note só, são 3 opções de punição. Essas 3 opções de punição que Deus envia como advertência para que o seu povo se arrependa do mal que fez e seja despertado para se voltar a Deus. Né? A primeira é fome. E se nós analisarmos, já houve uma fome mundial. Derivada de pandemia também, por exemplo, a gripe espanhola. Houve recessão nos países. A segunda é guerra, perseguição de inimigos. Já houve guerras mundiais, 2 pelo menos. E a terceira é uma praga, é uma epidemia. Eu posso analisar que Deus já deu essas 2 advertências e Ele está dando uma terceira, uma praga de âmbito mundial, o que tem consequências mundiais, que tem consequências não só na saúde, mas tem consequências econômicas também, dentro do plano político da coisa. Está entendendo? E aí, este momento que nós estamos vivendo, por incrível que pareça, as pessoas estão sendo voltadas mais para o lado espiritual. Porque a gente vê tantas mortes, vê que a ineficiência das ações para estancar a crise pandêmica não tem resultado rápido. E é incrível como o ser humano, quando não tem mais onde recorrer, sobra Deus para recorrer. Então eu vejo que o coronavírus pode ser um juízo de Deus para esse momento, para o mundo, para que as pessoas
se voltem para Deus. A correria do dia a dia não permite. E como esta correria, ela serve de distração, chega um momento em que Deus tem que abrir os olhos. E aí, eu vou citar aqui tinha um amigo há muitos anos, e nós estávamos numa cidade em que eu morava, ele foi nos visitar, e no Rio. A gente foi tomar no Rio. E eu escapei de morrer afogado 3 vezes na vida. E eu aprendi uma coisa com meu pai. Quando alguém está neste momento de afogamento, se você vai salvá-lo, você precisa alertá-lo da histeria em que ele está vivendo. Porque para salvar ele se bate, ele agarra, então se você vai salvá-lo e você não abre os olhos dele para ele se acalmar, ele vai levar você junto. Ele vai querer se salvar, vai te agarrar e vai morrer os dois afogados. Então, quando eu fui salvar esse amigo que estava nessa situação de afogamento, eu lembro que eu levantei o braço, fechei a mão e dei um murro na cabeça dele. E aí ele me arregalou o olho, me olhou assim, espantado. E aí eu consegui puxá-lo para o raso quando deu pé e nós saímos da água. Parece que acontece isso conosco, quando nós estamos muito distraídos e estamos buscando outras coisas que não é, na realidade, o que Deus quer que nós busquemos. Então, eu vejo a pandemia do Covid como sendo um juízo de advertência. Talvez uma pancada de Deus, um puxão no freio de mão, e eu lembro agora do Salmo 23, quando o Salmo 23 diz assim, quando Davi diz assim, leva-me para junto das águas de descanso. Parece que Davi estava encarando um momento de tanta correria, de tanto estresse, que ele parava pouco para ouvir a voz do pastor e não dava tempo de ouvir a voz do pastor, porque havia muitas distrações, havia muita preocupação e não dava tempo para ouvir a voz do pastor. Então, para que a ovelha fique mais calma, o pastor precisa na correria da ovelha. E aí o pastor leva a ovelha para as águas de descanso, para um momento de tranquilidade, né? Eu penso que essa pandemia, que tem causado um alvoroço muito grande, vai chegar o momento de uma tranquilidade. Aí eu quero citar outro verso da Bíblia. Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Que diz lá, quando vocês ouvirem falar paz, paz, haverá repentina destruição. Assim como penso que o Covid-19 é uma advertência de Deus, que é a última, a terceira advertência, para que ele comece os juízos, conforme fala lá no Apocalipse, é a advertência especial de Deus para este mundo de correria, onde as pessoas estão mais atrás de si mesmas. Nós chegamos a um nível de egoísmo tão grande em que nós quase não nos preocupamos com os outros, os vizinhos, quem está passando por privação. Eu vejo aí chegar um momento em que até podemos pensar nos outros, mas a gravidade da epidemia não nos permite, como, por exemplo, são os profissionais de saúde, não permitem que eles vá ao socorro dessas pessoas, porque o volume de gente é muito grande para salvar, e aí tem que haver uma escolha para salvar. E ainda continua na tese de que é um aviso de Deus. Pode vir coisa muito pior. Como pessoas trazer muita dor, muita dor. Eu já ouvi autoridades dizer que o pai de família vai se tornar criminoso. A crise econômica já vai ter gente passando com fome, e que ao longo de uma vida toda teve a oportunidade de ter uma vida para os filhos, e nesse momento isso é
bruscamente, imagina como é que fica a cabeça de um pai desse. O Covid-19 não trouxe só um problema de saúde, ele vai trazer um problema social horrível, terrível, que isso aconteceu muito, muito, muito nos tempos passados, e a história está recheada de exemplos desses. Rogério, muito bem aí a colocação. Agora, qual deve ser, na tua opinião, a postura do cristão, a nossa postura diante de toda essa situação? Porque tem a questão de isolamento social, as igrejas estão fechadas, não estamos podendo adorar a Deus nas igrejas. Qual deve ser a postura de cada pai de família, de cada cristão, de cada servo de Deus aí, diante de toda essa problemática aí que temos? Tem um texto da Bíblia que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar enquanto ele está perto. Jesus também disse que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, e ele nos aconselha a trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando é mais difícil trabalhar. Conforme falei no início, há dois lados. E a união de cada um, isso será uma coisa real. Eu penso que os homens que não adoram a Deus, que não conhecem o Deus Criador, aquele que fez os céus, a terra, tudo que nele, eles se unirão em um bloco bem maior. Assim como os filhos de Deus se unirão num bloco. Eu não estou falando de polarização, eu estou falando de adoração agora. Porque eu só me uno numa igreja com os adoradores que são iguais a mim. Mas uma coisa real só existe uma adoração verdadeira ao Deus, Criador do céu, da terra e do mar. E quem não adora ele, não adora. Porque a decisão ao lado dele se é do lado dele, se está indeciso, não é do lado dele. Se não está do lado dele, não está do lado dele. Foi o próprio Jesus que disse uma vez: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, então, optar pelo lado do Criador conscienciosamente. É uma coisa da sua consciência. Está entendendo? Não é só de palavra. Não é só de palavra. Então, ou a gente ajunta com Jesus, ou estaremos fora. Então, nesse momento, a igreja precisa recursos que tem para esse momento, na ajuda da advertência a Deus, para todos os seres humanos. Como está acontecendo agora aqui, a gente está tentando esclarecer a base e a luz da palavra de Deus. Esse é o momento em que nós temos a oportunidade, mesmo que não seja presencial, mas de lançar a palavra para que sirva de alerta. O que nós podemos fazer agora é alertar. Nada de alarmismo. Nada disso. Mas se nós notarmos os sinais, e conforme Mateus 24, Lucas 21, por exemplo, Lucas 21 diz assim como foi nos dias de Noé, e a característica dos dias de Noé era a violência, assim como a Bíblia diz assim como foi nos dias de Ló, e a característica dos dias de Ló, a gente pode perceber por essa história de Gênesis 19, em que chegaram dois homens e logo os guardou em sua casa, todos os homens, só homens, e a Bíblia fala em Gênesis 19, dos mais velhos aos mais jovens, e eles queriam os dois homens que estavam dentro da casa de Ló, e segundo o texto é claro quando ele diz que eles queriam ter relações com esses homens, e é uma característica dos nossos tempos agora.
Então, diante desses sinais, eu vejo um futuro onde o próprio Jesus diz: se nós não trabalhamos enquanto for dia, a noite está chegando. E a noite, para chegar, ela vem um entardecer precedendo. Então, eu penso que agora nós estamos no entardecer dessa. Nós temos que aproveitar ao máximo a luz do dia, porque o entardecer se completar, a escuridão vai se instalar. E uma vez a escuridão instalada, vai ser difícil. Porém, tem um atenuante que é fantástico. Quanto mais o povo de Deus tinha dificuldades para levar o evangelho, tanto mais o evangelho se proliferou. A prova disso é o cristianismo. Os cristãos foram tão perseguidos, posso citar Nero e vários outros imperadores romanos e também inimigos da igreja, mas tem um texto na Bíblia que diz que quanto mais se derramava sangue de cristão, parecia semente. Mas o que eu vejo, o que eu vislumbro aí, é o entardecer. Não é um momento para a gente ficar preocupado, porque uma coisa eu tenho certeza, é que as coisas ruins que acontecem conosco e as dificuldades que nos são impostas, não é culpa de Deus. É porque nós temos um inimigo. E uma das coisas que o inimigo sempre quis colocar na cabeça dos homens é que Deus é o culpado de todas as desgraças que acontecem. Pelo contrário, Deus está registrado em Ezequiel 33:11 que Deus não tem prazer na morte do pecador, de ninguém. Pelo contrário, ele tem prazer na vida, ele é o doador da vida. Então, ele é tão interessado na vida do pecador que ele veio e morreu pelo homem. Ele deu sua vida. E a gente encara esse dar sua vida de uma maneira descrente, porque às vezes quando acontecem as coisas ruins, nós atribuímos a Deus essas coisas. Precisamos entender que as coisas ruins acontecem porque nós estamos no mundo de pecado e Satanás está regendo. Como ele está regendo? Em Gênesis 3 diz que ele tem inimizade com os filhos de Deus, nós sofremos porque ele é nosso inimigo. E por essa inimizade nos fará crescer, nos fará sofrer. Então, nesse momento, nossa posição é trabalhar. Trabalhar pela obra do Senhor. Falar para todo mundo que está ao redor, que está adjacente a gente, e levar essa advertência. Não é algo trivial que está acontecendo agora. Não é algo que tenha pouca importância, pouca monta. É algo muito importante. Quando se dá a nível mundial, que é o caso da pandemia, alguma coisa espiritual está acontecendo nas regiões celestes. Esta luta está para terminar. E haverá grandes atos nesta luta para que estas decisões sejam tomadas. Certo, Rogério. Por isso é que nós tomamos essa iniciativa aqui desse canal para poder fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Tem irmãos que ficam esperando a missão está fazendo, e muito bem feito, está pregando o evangelho. E os pastores também estão pregando. Então, nós, como irmãos, como líderes, precisamos também ver esse momento e fazer alguma coisa. Por quê? Porque realmente é necessário pregar o evangelho nesse momento, esclarecer, levar a verdade, levar a luz, né? Antes, como o Rogério falou, antes que venha a noite e aí fica tudo mais difícil. Rogério, é o seguinte, antes de tu finalizar, todos os nossos convidados, a gente precisa conhecer também um pouquinho nossos convidados. Esses convidados são tão importantes que a gente precisa conhecer um pouco mais esses convidados, porque além de ser pessoas importantes, são nossos amigos também. E eu vou fazer aqui algumas perguntas pai bola. Se tu quiser pular alguma, não tem problema, mas eu acho que tu não vai pular nenhuma, não. Qual o seu prato
prato preferido, Rogério? Falhou, eu não ouvi direito. Qual o seu prato preferido? Rapaz, Simão é o que está na minha frente, eu gosto de comer. Qual a fruta que mais gosta? Abacaxi. Qual a cor preferida? Eu gosto do branco. Um lugar que você gostaria de conhecer? Fernando de Noronha. Se você fosse fazer uma viagem dos sonhos, quem você levaria? A esposa. Certo. O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de ler. O que você não gosta de fazer? Não tenho. Qual o maior sonho? Ir para o céu. Qual o seu versículo preferido da Bíblia? Primeira Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Rogério, deixe um recado, um conselho, uma recomendação aí para os nossos amigos que nos acompanham nesse canal aí. Fique à vontade aí, amigo. Amigos, Deus não é o culpado das coisas que acontecem conosco. Mesmo quando coisas ruins acontecem conosco, Ele sempre está ao nosso lado. Eu quero citar Jesus na sua agonia e na crucifixão. Quando ele estava em agonia, suando gotas de sangue, ele disse para o Senhor assim: passa de mim esse cálice. Mas depois a preocupação dele conosco foi tão grande, que ele sabia o resultado desta atitude dele, de pedir para passar o cálice, ia ter um efeito catastrófico na humanidade, recuou e disse: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E quando ele estava na cruz, ele olha para tudo, olha para o céu, e cita Salmos 22, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Uma angústia tremenda, mas ele não desistiu. E mesmo ele tendo a certeza naquele momento que Deus havia desamparado e o desamparou, no sentido de que ele, segundo Coríntios 5:21, que não conhecia pecado, se fez pecado, e naquele momento ele estava pecado. Mas ainda assim o espírito de profecia lindo e maravilhoso vem e diz que Deus não abandonou coisa nenhuma, assim como não abandona nenhum de nós. No livro Desejado de Todas as Nações, o espírito de profecia fala que Deus estava escondido nas trevas. E a gente sabe que Deus só se revela ao homem se escondendo, porque se ele se revelar, o homem deixa de ser. Isso está exemplificado em Lucas 5, verso 8, quando Jesus manda Pedro jogar a rede, vem de peixe, depois de ele passar uma noite inteira sem pegar nada. E aí, quando ele vê aquele tanto de peixe nas redes, ele olha para Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Que era o entendimento. Deus, como consumidor, chega próximo de um pecador, o pecador deixa de existir. E Deus tem que se velar para que ele chegue perto da gente. E a mensagem que eu deixo é essa: se nós sofremos, se nós passamos por provas desse momento, se nós estamos angustiados, se nós estamos com dor, se nós estamos feridos, entenda, tudo isso, esses ferimentos, essas dores, essa angústia, vem do inimigo de nossas almas. Porque Deus está pertinho da gente. É só você experimentá-lo. Ele diz uma vez na palavra: provai-me, provai-me. Você está com dor, está cheio de feridas, está angustiado. Ele dá paz, busque-o enquanto ele está perto. Porque tem uma música que diz que pode cair o mundo, eu estou em paz.
O que nós precisamos é nos achegar a Ele. Ele é tão bondoso, tão maravilhoso, tão magnífico, que nos estende a mão todo o tempo, porque isto é a natureza dele. Deus sabe amar. E tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer. Ele não desiste da gente até que nós decidimos não querer. Porque mesmo a gente não querendo, ele ainda está insistindo, porque enquanto houver um tempo de misericórdia nesta terra, ele vai insistir pela gente. Ele vai insistir, e ele insiste. Tem coisas que ele não pode passar por cima de certas leis. Então, ele às vezes desce alguém ao pó, porque é melhor ele segurar este no pó. E ele diz disto que é apenas um sono, como foi lá em João capítulo 11, com Lázaro. Lázaro apenas dorme. Lázaro estava morto. E Deus dá o sono da morte para que, na manhã da ressurreição, tenha eternamente esta vida. E às vezes nós choramos e ficamos perguntando, Senhor, por quê? E atribuímos a Deus esta maldade. Não, esta maldade é por causa da transgressão do homem. Isto é porque o inimigo das nossas almas existe, o nosso tempo de vida aqui é delimitado e curto. Mas nós precisamos abraçar todas as promessas que Deus deixou para a gente. Nós precisamos nos unir a Ele para que Ele seja adorado como Ele determina que é, não como a gente quer, mas como Ele quer. E é esta mensagem que eu deixo. Deus é fantástico. O Senhor Criador é fantástico. E nada de ruim que acontece conosco pode ser atribuído a Ele. Pelo contrário, o inimigo das nossas almas tenta nos convencer de que as mazelas que acontecem, a culpa é dele. Não, não é. É porque ele não pode intervir numa terra que não é dele. E nem ele quer nos dar essa terra. Ele quer nos dar uma nova terra, que está lá em Apocalipse capítulo 22, onde habita justiça. Obrigado, Rogério. A oportunidade do canal, sucesso ao canal, que eu sei que já está crescendo, né? E parabenizar pela iniciativa de usar essa ferramenta poderosa que é a internet para a pregação do Evangelho e aproveitando enquanto é dia, né? Vamos nos despedir então, coração. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse esclarecimento. Muito obrigado aí por Rogério ter trago aí algumas orientações. Isso nos mostra o quanto precisamos estudar a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, e nos prepararmos para esses momentos difíceis, enquanto há dia, né? Que a noite vai vir aí, estamos aí quase no pôr do sol, e Tu venha estar conosco, Senhor. A cada pessoa que está escutando esse alerta, essa mensagem, que possamos tomar decisões ao Teu lado, e que possamos não só conhecer o Teu propósito, mas Te aceitar e viver essa salvação que Tu nos propões, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, obrigado aí, Rogério, e pessoal do canal, quem não se inscreveu ainda, está perdendo tempo, se inscreva, vai chegar a hora que o pessoal vai querer se inscrever e não tem mais condição de se inscrever, tem que se inscrever para poder... E passe isso para frente, pessoal. Essas pregações é de graça dá e de graça receber. Tem que passar. Tem gente que diz assim, eu não sei pregar. Agora não tem mais desculpa. Você pega aí, passa o link para frente, você está pregando o Evangelho. Certo? Nós estamos fazendo aí uma série uma série Quem é Jesus também, está aí à disposição no canal. Passe para frente, vamos falar de Jesus também, para as pessoas conhecerem Jesus, aceitar Jesus antes que seja tarde demais. Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima.